Olá! Hoje, na nossa aula de História da Filosofia Contemporânea, teremos como assunto o niilismo e a vontade de verdade no pensamento de Nietzsche. Mas o que significa niilismo? Niilismo é um termo do latim que significa nada. É a negação de todo e qualquer princípio social, religioso e político, que sustenta que a existência humana não tem objetivamente qualquer significado nem propósito essencial. As primeiras ocorrências do termo niilismo remontam à Revolução Francesa, quando eram definidos como niilistas os grupos que não eram nem a favor e nem contra a Revolução. Para Nietzsche, o niilismo é a absoluta falta de sentido da existência. O niilismo está presente no conjunto das obras dele e, para ele, o niilismo se coloca em marcha desde o platonismo antigo, através de um sistema de valor articulado pelo homem que determina a modernidade, que, apesar do termo niilismo ser empregado com diferentes sentidos ao longo dos seus escritos, todos eles estão relacionados com a desvalorização dos valores, o que mostra que este fenômeno tem sua origem na moral, mais especificamente na moral cristã. Nietzsche, no momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações do mundo, toda a civilização ocidental e seus valores absolutos também foram postos em xeque, em grande parte na ideia da morte de Deus. Em sua obra Gaia Ciência, o filósofo decreta: Deus está morto, mas esclarece que quem matou foi nós mesmos, ou seja, trata-se de um acontecimento histórico, cultural, no qual destruímos os fundamentos transcendentais. O cristianismo é tratado pelo filósofo como uma doença, o principal sintoma do niilismo. Segundo ele, no momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações possíveis do mundo, a civilização ocidental e seus valores absolutos também foram impostos em xeque. O niilismo seria a expressão efetiva, afetiva e intelectual da decadência, pois o niilismo moderno assenta-se em grande parte na ideia da morte de Deus. A filosofia de Nietzsche conta evidenciar que a verdade esconde medos, convicções e desejos. No fundo, a vontade de verdade obedece unicamente à forma que o homem se relaciona com a vida. Nietzsche afirma que o valor que vigora não correspondia, nem nunca correspondeu a nenhuma realidade. O valor passará a ser considerado valor a partir de quem o toma como tal, pois, segundo Nietzsche, quando esta exigência de verdade é elevada ao seu nível extremo, a consequência é a contestação da própria explicação metafísica cristã da existência. Pois, para ele, Nietzsche, havia o niilismo negativo, o passivo e o ativo. No niilismo negativo, a vida perfeita será no mundo superior. Aqui, você não vive, não age como contingência que a vida existe. Já no niilismo passivo, que é aquele que diante da vida se percebe que o mundo está passando, que não existe uma perspectiva e que não há um prêmio a se alcançar. E o niilismo ativo, que é aquele que, como niilista passiva, percebeu que o mundo não tem sentido nenhum. A vontade de verdade é a busca metafísica por um fundamento último para o conhecimento. É acreditar que, através da razão e das construções intelectuais, se atinge uma espécie de verdade primordial. A filosofia de Nietzsche conta evidenciar que a verdade esconde medos, convicções e desejos. No fundo, a vontade de verdade obedece unicamente à forma que o homem se relaciona com a vida. Que a vontade de verdade é o desejo que motiva o homem a encontrar uma verdade eterna e imutável que estaria por trás da realidade.